Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Prof. Carla Bruno. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os jogos e as brincadeiras na educação infantil. Em primeiro lugar, nós vamos pensar que os jogos e as brincadeiras, eles são essenciais para o desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional das crianças, permitindo que elas explorem o mundo e construam regras, estimulem a imaginação e também a socialização. Eu vou dar vou citar alguns jogos e brincadeiras que podem ser realizados tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental e também que promovam a interação, a integração e o aprendizado entre as crianças. Eu separei aqui em categorias. A primeira são as atividades motoras e recreativas, que são pega-pega, corre-cutia, morto-vivo, pular corda, jogar boliche. Essas brincadeiras ajudam no desenvolvimento físico e também na coordenação motora. Segundo, são os jogos cognitivos e de regras. Memória, quebra-cabeça, dominó, bingo e blocos lógicos. Esses desenvolvem o raciocínio lógico e a classificação e a alfabetização também contribui bastante. O terceiro é o faz de conta e a socialização. Brincar de casinha, de supermercado ou usar as fantasias permite que a criança experimente papéis sociais e lide também com as suas emoções. O quarto são as cantigas de roda e as parlendas. Ciranda cirandinha, fui no tororó, trava-língua, danças rítmicas, todos esses trabalham a memória, a expressão corporal e também, importante, uma tradição cultural de cada região. O quinto é a caixa sensorial e as atividades artísticas. Nessas, nós temos a exploração de texturas com massinha de modelar, desenhos que estimulam os sentidos e também a criatividade. Nós vamos lembrar que eu tenho falado bastante aqui no canal sobre a intencionalidade das atividades. E com os jogos e as brincadeiras não é diferente, nós temos que ter uma intencionalidade. Lá no meu planejamento eu tenho que pensar o que eu pretendo com isso, Nós precisamos estar atentos ao planejamento, pois é ele que nos dá o norte para a realização das atividades. Mas quais são os nossos objetivos quando nós pensamos em fazer atividades com os jogos ou com as brincadeiras? Pois então, primeiro, promover a socialização e o trabalho em equipe. Desenvolver habilidades motoras e cognitivas. Estimular a criatividade e a imaginação. Essas são alguns objetivos, E as habilidades da BNCC que envolvem essas atividades? Bom, participar de brincadeiras e jogos respeitando regras e os colegas. É uma. Explorar diferentes formas de movimentação utilizando o corpo de maneira criativa. Aqui eu citei apenas duas das habilidades, Existem muitas outras que podem ser contempladas em um planejamento. Nós podemos planejar, por exemplo, uma aula de mais ou menos 1 hora para uma certa atividade. Começamos com a introdução, na roda de conversa com as crianças. Nós podemos perguntar às crianças sobre os jogos, o que elas gostam de brincar, estimulando, a troca de ideias e também as experiências delas, perguntando como elas se sentem quando elas jogam, o que elas aprendem com isso. Já na atividade em si, nós podemos propor uma brincadeira, por exemplo, a dança das cadeiras, onde cada criança, elas dançam ao som da música. Quando a música para, elas devem encontrar uma cadeira para sentar, e sempre faltando uma cadeira, A cada rodada, uma cadeira é retirada, e o nosso objetivo aqui é trabalhar a atenção e a agilidade. Na educação infantil, nós podemos trabalhar até a quantidade de cadeiras que estão sendo colocadas ali. Já no jogo da corrida do saco, na brincadeira da corrida do saco,
As crianças devem entrar no saco e, ao sinal, pular em direção até a linha de chegada. Isso pode ser feito em duplas ou até mesmo em grupos. E o nosso objetivo aqui é desenvolver a coordenação motora e o espírito de equipe quando essa atividade é feita em grupos, né? Ou pode-se fazer uma pequena gincana, aí a gente adapta de acordo com a nossa necessidade. Essas brincadeiras, elas são ótimas para as crianças entre 4, 5 e 6 anos. Após a realização das atividades, é importante também fazer uma reflexão e uma sistematização com as crianças. Perguntar às crianças o que elas mais gostaram nos jogos e o que elas aprenderam com isso. Se for possível, elas podem também fazer um desenho coletivo onde cada criança pode desenhar algo que mais gostou naquela aula. Durante os jogos, pessoal, é importante observar como as crianças interagem, se elas respeitam as regras e também se divertem. É importante também dar um retorno positivo sobre a participação e o comportamento de cada criança. Outro ponto é, se houver crianças com dificuldades motoras, que a gente possa adaptar os jogos para que todos possam participar. Essa é uma aula ótima para integrar aprendizado e diversão, promovendo um ambiente acolhedor e estimulante para as crianças. O brincar não é apenas uma distração, mas uma ferramenta pedagógica fundamental para o aprendizado de conceitos matemáticos, sociais, todos esses conceitos. Desenvolvendo uma linguagem e também a construção da identidade. Pessoal, hoje nós ficamos por aqui. Não esquece de te inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos.